Deus tem uma palavra muito especial para você nesta noite. Eu queria que você gerasse assim uma expectativa. Todas as palavras, ela vêm do trono. Mas existem assim algumas palavras que a gente percebe assim que ela tem assim um toque especial. E para esse momento que nós estamos vivenciando como igreja, em todas as áreas, para esse momento que você está vivenciando, eu creio que nesta noite esta palavra, ela vai vir assim, como costuma dizer, como uma luva, né? Para estar encaixando, e ela vai trazer um bálsamo muito grande ao seu coração. Eu acredito que este é um tempo profético que nós estamos vivenciando. Deus está falando nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas Deus está falando. E eu acredito que também Satanás ele está aí ao nosso derredor, tentando de todas as formas tirar uma palavra contrária dos nossos lábios. Mas esses são dias de nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, coloca um guarda em meus lábios, que eu possa vigiar os meus lábios, para que não saia nenhuma palavra contrária, porque as nossas palavras, elas são semente, são como semente. Então desde de manhã, eu e você, nós precisamos semear palavras de vida e não palavras de morte, palavras que venham gerar ou que vão chamar a atenção do Senhor para que as promessas se cumpram. Então eu acredito que esses dias, nenhuma das nossas palavras, elas estão ficando em vão. E eu tenho tomado muito cuidado com as minhas palavras, né? E procurado o tempo todo liberar apenas palavras de vida, palavras de bênção, palavras que estejam alinhadas ao coração do Senhor. Mas a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite, a palavra é: Ele não desiste de você. Deus não desiste de você em hipótese alguma. Nós às vezes até desistimos de nós mesmos, mas Deus ele não desiste. Sabe como aquele filho que às vezes desiste de viver, mas o pai, a mãe continua ali insistindo: não, meu filho, eu acredito que você é capaz, eu acredito que você vai conseguir, eu acredito que você vai alcançar o seu alvo, o seu objetivo. Também da mesma forma o Senhor, esses dias Ele está olhando para cada um de nós e Ele está falando: meu filho, eu não desisto de você. Mesmo que se você desistir ou pensar em desistir, eu não abro mão de você. No Evangelho de João, no capítulo 21, do 1 até o verso de número 22, eu queria que você acompanhasse essa leitura desse texto. É um pouco longa, mas eu acredito que só de ler a palavra aqui nessa noite, se eu apenas lesse a palavra e nós encerrássemos aqui e orássemos uns pelos outros, eu acredito que neste ambiente que nós estamos, a palavra já falaria com você de alguma forma. Mas o texto diz: Jesus aparece a 7 discípulos. Verso de número 1: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Porque Pedro, ele tinha uma liderança muito nata. De repente Pedro chegou e falou: eu vou pescar. O texto diz: eu vou pescar. E os outros que estavam com ele também diz: nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Diga comigo: misericórdia, Jesus. Mas ao clarear da madrugada, ao amanhecer do dia, estava Jesus na praia. Se nós encerrássemos aqui, já com esse texto, amanheceu. Não é peguei a viola e saía fora. Amanheceu. E Jesus estava lá. Amanheceu. Amanheceu. Não desista. Vai chegar um momento que vai amanhecer. Mas está muito longa essa noite. Parece que nunca amanhece. Mas o texto fala: amanheceu.
Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Como assim amanhece? Jesus está lá e os discípulos, aqueles que haviam caminhado com Jesus há tanto tempo, não conseguiram identificar que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: filhos, diga comigo, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de quantos? 153 grandes peixes. Quando a gente pega umas traíras, é bom, não é, gente? Quem vai pescar, pega ali só umas 10 trairinhas, é bom, não é? Quem pega lá um punhado de piaba, é bom também, né? Mas eles pegaram, a palavra fala que eles pegaram 153 grandes peixes. E a rede não rompeu. Disse-lhe Jesus, o verso de número 12, disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão, e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus então pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu. E nesse momento, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, entenderás, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Nós podemos extrair várias lições deste homem por nome Pedro. Pedro é uma das personagens que mais parece comigo e com você. É uma das personagens que a gente olha assim, que mais parece comigo e parece com você. E para você que acabou de falar, comigo não, manifestou a natureza de Pedro aí dentro de você. Porque Pedro era mestre disso. Comigo não, comigo é diferente. Então acabou de manifestar um Pedro aí dentro de você. Quase todas as vezes que a gente olha no espelho, a gente percebe assim um Pedro querendo manifestar. Mas é onde a gente tem que pegar essa velha natureza e falar: agora tu não és mais aquele Pedro antes da restauração. Tu és agora aquele Pedro depois de restaurado, cheio do Espírito Santo, e que sai pregando e anunciando o Evangelho.
Mas Pedro, ele é um símbolo da nossa humanidade. Ele representa a nossa humanidade, as nossas fragilidades. Pedro, ela é como um pêndulo. Uma hora ele está lá na frente, outra hora ele está lá atrás. Uma hora ele está declarando: Senhor, eu estou contigo, eu te amo, estou contigo, não abro mão. Outra hora Pedro está traindo Jesus. Uma hora ele é como pedra, ali tão sólido. Mas em outro momento um Pedro assim tão vulnerável. Uma hora Pedro está declarando: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Outra hora ele chega para Jesus e tenta tirar Jesus da cruz, do propósito da cruz, a ponto de Jesus olhar e falar: para trás de mim, Satanás. Uau! Como assim? Uma hora reconhece que é Cristo, o Filho de Deus, outra hora quer tirar esse Cristo, que teria que ir para a cruz, a ponto de Jesus chegar e falar: você está sendo usado por Satanás agora, um homem. Pedro, ele é aquele homem que às vezes, ele é tão intenso, e chega e faz promessas para o Senhor, mas em alguns momentos ele se torna assim tão vulnerável. No momento que Jesus mais precisava, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. Um momento que ele estava ali se aquentando na fogueira. E ali se aquentando ali na fogueira, Jesus passa. E ele então nega Jesus pela 3ª vez. O galo canta. E eu acredito que naquele momento Jesus olha bem nos olhos de Pedro. E havia muita vergonha. Porque com certeza, olhando nos olhos, ele lembrou de algumas promessas que ele havia feito para Jesus. Pedro então se esconde. Na sexta-feira, no momento que Jesus mais precisava de Pedro. Cadê Pedro? Chega o sábado, Jesus então é sepultado. Chega o domingo, Jesus ressuscita. E Pedro vai com os discípulos. A palavra fala lá em Marcos que os discípulos vão. Pedro vai também, mas João, como era mais novo, corre na frente. Mas Pedro é o primeiro a entrar lá no sepulcro. E ele percebe que Jesus não estava lá mais. Jesus já havia ressuscitado, tinha ido embora. Mas eles não ficaram ali, nenhum dos discípulos. Eles estavam com tanto medo. E eles foram embora e se esconderam. Um homem, de acordo com a história que nós estamos falando aqui, um homem fracassado, um homem derrotado. E quantas das vezes nós nos sentimos assim também, desta forma, fracassado, falhei mais uma vez, pisei na bola mais uma vez, caí mais uma vez, e justamente em uma área que eu pensava que nunca mais iria cair. Algumas vezes era ontem que eu estava falando, nunca mais eu faço isto. Talvez no outro dia está cometendo a mesma falha. Talvez no outro dia a mesma derrota. Quantas das vezes nós agimos também desta forma? Mas assim como Pedro, que Jesus não desistiu, Jesus também ele olha para cada um de nós e fala: eu não desisto de você. Eu reconheço essa natureza de Pedro que às vezes quer se levantar, mas eu não desisto de você. Jesus está aqui nessa noite dizendo para mim e dizendo para você: eu não abro mão, eu não desisto de você. Mas às vezes você chega à seguinte conclusão: mas pastor, para mim não há mais nenhuma saída. Sabe aquele momento que alguém chega a pensar não há mais futuro, e que algumas pessoas até chegam a pensar em tirar a vida? É justamente neste momento que o Senhor então manda um recado: eu não desisto de você. Foi o que aconteceu com Pedro. Os discípulos então vão até o túmulo e percebem que Jesus havia ressuscitado. Eles vão embora, mas as mulheres permaneceram lá. E uma das mulheres teve o contato com o Senhor. E o Senhor então disse: olha, vá até os discípulos. Isso está lá em Marcos, no capítulo 16, verso de número 7.
Veja o que diz a palavra: mas ide, o Senhor dizendo àquela mulher, mas ide, dizei aos seus discípulos, ou ide, chegam lá e fala aos discípulos e a Pedro. Vão lá e fala para todos os discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Imagina, Pedro então estava lá, fracassado, derrotado, pensando em desistir, e chega a mulher e fala: olha, eu tive um encontro com Jesus, e ele falou para vocês irem para a Galiléia, porque ele quer encontrar com vocês lá na Galiléia. E ele mandou um recado para você, Pedro. Ele não abre mão de você lá. Uau! Ah, isso me empolga tanto. Já imaginou alguém fazer uma festa? Né? Imagina que vamos criar uma situação, né? Você está lá na sua casa pensando em desistir e abandonar tudo. E aí o pastor vem e faz uma festa, fala: o convite aqui é para todos. Mas vem cá, eu tenho algo especial para você. Ele falou o seu nome e diz que ele não abre mão de você. Amados, isso dá ou não dá um disparo assim no coração? Ele lembrou de mim. Imagina Pedro, ele falou meu nome, você tem certeza? Ah, ele não errou, não, ele não falou João, não, o discípulo amado. Não, ele falou o seu nome, Pedro. Ele falou o seu nome, ele diz que não abre mão de você. Agora imagina Pedro então saindo de Jerusalém e indo então para a Galiléia. Se você for olhar geograficamente, dá em torno de 100 quilômetros de Jerusalém até a Galiléia. Jesus havia falado: olha, eu quero que todos vocês vão para a Galiléia, eu vou encontrar com vocês. Então Jesus começa e sai, ou seja, os discípulos saem, lá vai Pedro. Imagina a cabeça de Pedro. 100 quilômetros. 100 quilômetros dá aproximadamente como daqui até São Luís de Montes Belos, não é isso? Dá 100 e pouquinho, né? Imagina isso, ir a pé e pensando, caminhando e pensando: ele vai me moer. Agora sim ele vai me moer. Pensando aquela vez que ele olhou bem nos meus olhos e falou para mim tirar Satanás da minha vida, me chamou de endemoniado. E agora que eu neguei ele, não só uma vez, mas por 3 vezes. Eu tenho certeza que ele está me chamando lá, porque com certeza ele vai me moer, ele vai enfiar o meu dedo no meu nariz e vai falar: tu és um fracassado, que vergonha de você. Logo você que prometeu tanta coisa e abriu mão. Eu acredito que durante toda essa jornada, Pedro deve ter ficado pensando. E a palavra diz que eles chegaram em Tiberíades, ali no mar da Galiléia. E quando eles chegaram lá, cadê Jesus? Jesus não estava lá. Pensa numa outra decepção. Pensa numa outra. Alguém aqui já teve, alguém marcou um encontro e você foi e chegou lá, não tinha, essa pessoa não estava lá. Marcou de pegar você em um lugar. Uma vez eu combinei com um pastor, a gente estava indo para a cidade de Goianira, era um café da manhã com pastores. Ele disse: olha, você pode subir até ali, o início da barreira, né, próximo da barreira, fica por lá e eu vou passar lá e eu vou te pegar lá. Combinadíssimo um dia antes, e tal, combinado no dia, e eu estou lá esperando, gente, eu estou esperando, deu horário e nada, e foi, até que eu liguei para ele, ele falou assim: rapaz, eu esqueci, eu passei aí, nem lembrei que você estava aí. Irmãos, dá uma vontade de chutar o balde, falar assim: não quer saber de nada disso, eu sabia que isso não prestava, né? Logo de imediato Pedro manifesta: eu sabia que isso não ia dar certo. Então Pedro chega e cadê Jesus? Não estava lá, mas ele falou que era para a gente vir para cá, para Galiléia, e chega aqui, Jesus não está. Quantas das vezes você pode olhar assim: ai, Pedro custoso, mas quantas das vezes isso não acontece conosco? Às vezes a gente chega e fala assim: cadê Jesus? Cadê Deus? E começamos a duvidar, a incredulidade começa a tomar conta do nosso coração. E a palavra fala que Pedro olhou e não viu Jesus. Sabe o que ele fez? Vou pescar.
Vou pescar para desestressar um pouco. Vou pescar. Entrou num barco. E ele não foi sozinho, ele levou também outros discípulos, mas eles não tinham ido lá para pescar. Isso era o passado, a pescaria não era mais parte da vida deles. Eles entraram no barco e foram embora para pescar. E não apanharam nada. Noite toda, nem uma piaba eles pegaram, nem o lambari a noite toda. E eles eram acostumadíssimos a pescar e pescava à noite, porque os pescadores, eles pescam mais à noite. E nenhum peixe eles conseguiram pegar. Talvez eles estavam pensando, e agora sem Jesus? Traí Jesus? Voltei para a minha profissão, não ganho mais dinheiro, eu não presto mais para ser discípulo, eu não presto mais para ser pescador, eu não presto mais para nada. Enquanto talvez eles estavam pensando desta forma, amanheceu, diga comigo, amanheceu, clareou, e uma voz lá de longe pergunta, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Aproximadamente 100 metros, 90 a 100 metros, é uma distância longa. Então Jesus grita, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Filhos? Diante desta situação, alguém que negou Jesus, que volta à prática do passado, mesmo assim Jesus ainda chama de filhos. Jesus poderia chamar, seus covardes, seus fujões, seus medrosos, o que vocês estão fazendo aí? Mas Jesus olha para os discípulos e chama de filhos. Diga comigo, filhos. Jesus estava dizendo, meu filho, minha filha, eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Mas é assim que Deus também nos trata ainda hoje. Filho, eu não desisto de você. Mas pai, eu tão isto, tão aquilo outro. Eu fracassei, eu fiz isso. E Jesus está dizendo, mas filho, olha aqui para mim. Eu não abro mão de você, você é importante. Eles então respondem, não pegamos nada. Uma decepção muito grande. E Jesus então fala, lança a rede do lado da direita. O quê? Nessas horas a gente escuta bem, né? Não é como a velha surda, né? Da direita, isso, da direita. E jogaram. E naquele exato momento, Jesus, ele prepara um cardume. E a palavra fala que são 153 grandes peixes. Eu não sei o tamanho ao certo, mas se é grande, grandes peixes. Exatamente, Deus preparou um cardume. Jesus deu a ordem para que aqueles peixes fossem para lá e que naquele exato momento ficasse ali preparado, quietinho, para que a rede fosse lançada e eles então puxassem aqueles 153 peixes. Eles então, João, quando eles pegam aquele tanto de peixe, João chega à seguinte conclusão, é o Senhor, é Jesus. E Pedro, como ele é muito intenso, como ele é muito afoito, ele estava seminu, ele pega as suas vestes e ele lança na água e sai nadando, aproximadamente ali 100 metros, ele sai nadando desesperadamente ao encontro do Senhor Jesus. E quando ele chega, lá estava Jesus. A palavra diz que Jesus estava ali e havia uma fogueira. Sobre aquela fogueira havia peixe e havia pão. Eles se alimentaram e Jesus ainda diz, traz um pouco daqueles peixes que vocês trouxeram. Naquele momento, Pedro começa a ser restaurado. Aquele é o momento de restauração. Primeiro, Jesus fez questão de levar
Pedro para a Galileia, porque Pedro era daquela região da Galileia. E era lá que ele havia iniciado também o seu ministério, é lá que havia começado também o seu chamado, é lá que ele disse sim ao seu chamado. E é justamente nesse momento que Pedro começa a ser restaurado. Ele não apenas teve um encontro com Jesus, mais do que ter um encontro com Jesus, ele foi restaurado por Jesus. Uma coisa é Jesus aparecer para você, outra coisa é Jesus restaurar você e preparar todo o ambiente para que você então seja restaurado. E Jesus havia preparado todo aquele ambiente. Por 2 vezes aparece a palavra fogueira, por 2 vezes, quando Pedro estava lá se aquentando e negando Jesus. E agora novamente, Jesus ele teve o cuidado de preparar ali o cenário, o ambiente, para que Pedro então fosse restaurado. Preste atenção aqui. Em muitos lugares em que você foi traído, em muitos lugares que você foi ferido, ou em muitos lugares que você até mesmo traiu Jesus, se você realmente tiver um encontro com Ele, abrir o seu coração, for ao encontro dEle, como Pedro fez, ele foi ao encontro. Talvez ele foi pensando, já que eu tenho que resolver essa parada, já que Ele quer falar comigo, então vou logo. É ruim quando às vezes alguém chega e fala assim, pastor, eu quero falar contigo, a gente já fica assim, ai. Mas chega no domingo e fala assim, pastor, abraça ali, pastor, eu quero falar contigo, sábado que vem. A gente fica pensando assim, gente, vamos falar logo agora, resolve logo essa parada, né? Vamos sentar e falar logo agora. Ou então chegar para você, meu querido, domingo que vem eu quero falar com você. Passar a semana toda pensando, gente, o que eu fiz? Onde eu pisei na bola e tal, semana toda. Então Pedro pulou logo na água e falou assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou resolver essa parada agora. Tete a tete, eu vou olhar nos olhos de Jesus. Fala, Jesus, tudo que você tem para falar para mim. Então, Jesus é aquele que preparou o ambiente, preparou o cenário. Com certeza, quando ele chegou, lá estava a fogueira, e lá estava Jesus. E ele já lembrou, trair Jesus. É agora, é bem capaz dele pegar e me queimar tudinho aqui, né? Só que com um diferencial, era Jesus, não era eu e você que ia tratar Pedro. Graças a Deus que quem trata conosco, quem nos restaura é Jesus. Amém, amados? Alguém fala assim, eu vou orar e vou colocar você nas mãos de Deus. Glória a Deus, vai estar na melhor mão, né? Não, amados? Duro é colocar na mão de alguém malvado. Então, naquele momento, ele chegou à seguinte conclusão. Se tem que tratar, vamos tratar logo disso. Está aqui a fogueira. E Jesus, então, olhando nos olhos, Jesus então pergunta, Pedro, tu me amas mais do que estes? Jesus estava perguntando, Pedro, lembra daquela vez que você falou que me amava mais do que todo mundo aqui, ó? Ninguém mais ama Jesus como eu aqui. Pedro, você ainda me ama mais do que todos estes aqui? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se você for olhar a NTLH, ou até mesmo a Bíblia Mensagem, na NTLH, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes que eu gosto de ti. Tu sabes que eu tenho uma amizade profunda por ti. Mas não era isso que Jesus estava perguntando. Ele preparou todo aquele ambiente para restaurar Pedro. Já imaginou eu chegar para minha querida esposa, ô minha querida, você me ama? Tu sabes que eu te gosto. Tu sabes que tu és bonitinho e tal. Não, mas tu me amas? Pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então diz, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira e última vez, Jesus então baixa o nível, apesar de no texto estar dizendo, Pedro, tu me amas? Pedro, realmente esta é a amizade que você tem por mim?
Aí Pedro entristeceu. Porque Jesus veio ao nível dele. Mas Jesus ali não estava interessado na quantidade de amor, se era muito amor, se era pouco amor. Jesus estava ali interessado em restaurar Pedro e saber se Pedro estava disposto a experimentar algo extraordinário, para que aquele início, para que aquela chama se tornasse num amor muito grande, num amor extraordinário. Então Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Entristecido, respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabe todas as coisas, tu sabe meu coração. Tu sabe de todas as coisas. O Senhor conhece. Tu sabes que eu te amo. Jesus, mesmo assim, não abrindo mão, Jesus chega para Pedro e fala: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Deus não desistiu. Jesus não desistiu. Por 3 vezes, preste atenção aqui. Primeiro o cenário, aquela fogueira, onde Pedro havia traído Jesus. Jesus muitas das vezes permite que a gente volte, e a gente experimente algumas coisas, ou vivencie algumas coisas, para nos curar, para nos restaurar. Não é para nos expor, mas para nos curar, para nos restaurar. Não é porque Ele não nos ama, não. Ele permite que algumas coisas venham aflorar, para nos restaurar. Então Jesus prepara ali aquele ambiente, mas não era para expor, era para curar, era para restaurar. E Jesus então faz 3 perguntas. Cada pergunta daquela estava representando as 3 vezes que Pedro negou Jesus. Seria a mesma coisa: Pedro, você me negou, mas eu te amo. Eu não abro mão de você. Pedro, eu sei que o seu amor não é lá este amor, mas eu te amo e eu não abro mão de você, Pedro. Pela 3ª vez: Pedro, você me traiu. Quando você dizia que me amava e você não expressou o amor, mas eu te amo e eu não abro mão de você. Jesus estava dizendo: para cada vez que você me traiu, eu estou dizendo: eu estou te restaurando. Eu estou te restaurando. Eu estou te restaurando. E Jesus está aqui nesta noite, está dizendo para mim e para você: você é tão amado. Você é tão amada. Está dizendo para você que está participando aí na sua casa, não sei qual é a situação que você está vivenciando. Você é tão amado, você é tão querido. Mas pastor, mas Jesus, eu já fiz tantas coisas erradas. Mas Jesus está dizendo: eu te conheço. E algumas dessas coisas eu até permiti que você passasse. Não é porque você estava só, eu estava com você. Você pensa que naquele momento que você me traiu, eu não estava lá com você? Eu estava. Mas eu estava te provando, porque eu estava te levantando com uma grande autoridade. Pedro, eu estou te restaurando nesta noite com uma grande autoridade. Eu não desisto de você. O Senhor Jesus também, que está aqui nessa noite, está dizendo: meu filho, minha filha, eu não abro mão de você. Eu não desisto de você. Mas é noite de nós saltarmos e ir correndo ao encontro dEle. E dizer: Jesus, eu quero olhar olho no olho. Olho no olho. Mesmo que venha doer. Mas eu quero olhar bem nos olhos e falar: Jesus, eu preciso de ajuda. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Que bom que você, Jesus, não desiste de mim. Eu também não abro mão. Quantos querem nesta noite ter uma experiência extraordinária com Ele? Eu queria que você se colocasse de pé. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: meu filho, minha filha, eu te trouxe aqui nesta noite para que você fosse ministrado com esta palavra, porque eu te amo tanto. Não fique preocupado com o tamanho do seu amor, mas fique preocupado nesse momento com a sua disposição. Com a sua disposição. Deus não está preocupado se você ama muito. Não. Mas o Senhor está dizendo: se você está se colocando à disposição, esta chama, este amor,
ele pode ir aumentando dia após dia. À medida que você vai se relacionando com Ele, este amor vai aumentando, este amor vai aumentando, você vai sendo atraído por Ele, você vai sendo atraído por Ele de uma forma tão grande, e daqui a pouco você já está sendo usado por Ele de uma forma extraordinária, de uma forma que você nunca imaginava. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e eu queria que você refletisse nessa noite. Talvez algumas áreas que você até mesmo negou Jesus. Talvez algumas áreas que você afastou de Jesus, afastou do chamado, afastou do propósito. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: meu filho, eu estou preparando tudo. Minha filha, eu estou preparando tudo para que você seja restaurado, para que você seja restaurada. Eu não abro mão de você. Talvez você está dizendo: mas pastor, está doendo muito, Jesus está doendo muito, mas é o processo da restauração, às vezes dói. Mas não desista, não abandona a fé, não abra mão, coloca a mão na altura do seu coração. Quero orar por você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, venha de encontro. Venha de encontro nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Venha de encontro nesta noite a cada um dos teus filhos e filhas. Venha ao nosso encontro nesta noite. Nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite. Não importa quem você é. Nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite. Você fez. Obrigado, Jesus, por não abrir mão de nenhum de nós. Conhece o seu Obrigado, Jesus. interior também. Obrigado, Jesus. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, Sim, Senhor. mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. O Senhor não desiste. Nesta noite eu quero fazer dois convites. Você que está participando também, você pode fazer parte desse convite. Talvez você se afastou de Jesus. Hoje é noite de você voltar para a casa do Pai. Ou talvez você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje é noite de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje é noite de salvação. Queria que a igreja fechasse os seus olhos. E aonde você está? Você que quer renovar o seu compromisso nesta noite com Ele, que foi ministrado com esta palavra, e que chega à seguinte conclusão: Jesus não abre mão de mim, não desiste de mim. Eu é que às vezes desisto dele, eu que às vezes me afasto dele, mas ele nunca se afasta de mim. Você que quer aceitar Jesus nesta noite, ou você que quer voltar ao convívio dele, aonde você está, levante as suas mãos, eu quero orar por você aonde você está. A igreja permanece com os olhos fechados. Levante o mais alto que você puder. É você e Deus nesta noite. Jesus, essas pessoas que levantaram as suas mãos nesta noite, ou essas pessoas que estão nas suas casas, renovando o compromisso, aceitando a Ti como Salvador, eu quero colocá-los diante de Ti nesta noite. Jesus, escreva os seus nomes no livro da vida. Escreva os seus nomes no livro da vida e perdoe-lhes os seus pecados em nome de Jesus. Ora junto comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e Te recebo como meu Salvador.
Senhor Jesus, vem com teu sangue, me purifica, apaga todos os meus pecados. Jesus, tu és o Senhor, tu és o centro da minha vida, reina sobre a minha vida, em nome de Jesus. A segunda oração nesta noite é para você, para mim e para você, que precisa de forças, que percebe que precisa ser renovado. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de renovo. Você que nesta noite quer ser renovado. Enquanto nós vamos estar adorando ao Senhor com uma canção, eu e a pastora, nós vamos estar orando aqui. Alguns da intercessão também poderão estar orando. Você que nesta noite foi ministrado e que chegou à seguinte conclusão: Deus não desiste de mim, Jesus não desiste de mim, mas às vezes me passa aquele pensamento assim de abrir mão, abandonar tudo. Mas eu preciso de força, eu preciso ser renovado, eu preciso de um renovo. Vem aqui à frente, eu quero orar por você nesta noite. Vem aqui à frente, eu quero orar por você nesta noite. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar por todos vocês. Nós vamos estar orando por todos aqui. Nós vamos estar orando por todos. Pode vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por todos, para que você seja renovado em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está nesse lugar e Ele veio para estar renovando. Ele veio para estar renovando. O Senhor é aquele que está dizendo para mim e para você: eu não abro mão de você. Eu te trouxe aqui nesta noite. Eu te trouxe aqui para que você seja renovado. Eu te trouxe aqui para que você seja restaurado. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de cura. Você que está pensando em desistir, abandonar a mão, abrir mão do ministério, abrir mão do chamado, abrir mão de tudo, vem aqui à frente, eu quero orar com você nesta noite. O Senhor está te renovando. O Senhor está interessado em te renovar nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor. Sim, Senhor.